Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 18 de Levítico. Capítulo interessante que trata da questão do respeito que se deve ter pelo casamento, o respeito que se deve ter pelas uniões conjugais. Então trata basicamente de como deve ser as uniões conjugais, o que é permitido, o que não é permitido nas uniões conjugais, tá bom? Mas é um capítulo muito interessante, tá? Eu quero agradecer você que está fazendo esse caminho comigo. Lembro você que vamos ler a Bíblia toda a Bíblia. E lendo a Bíblia toda, nós vamos não só ler, mas a gente vai aprofundar bastante mesmo. É isso que a gente quer fazer, tá bom? Para a palavra de Deus ser uma lâmpada verdadeiramente na nossa vida, tá certo? Então, obrigado a você, obrigado pelos comentários, obrigado mesmo. Deixa eu ler aqui um comentário aqui, ó. Isso aqui faz tempo até, ó. Boa noite, Padre Juarez, a sua bênção. Meu nome é Diogo Monteiro Freitas, de Mogi das Cruzes. Tenho 14 anos e sou catequista mirim da paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque. Eu gosto muito de assistir o curso do Senhor e aprender mais sobre a Bíblia. Eu assisto com minha mãe, minha irmã e meu pai. E nós nos divertimos muito com o seu jeito de explicar e que nos faz sempre querer ficar cada vez mais no caminho do bem. Deus te abençoe e abençoe também a todos nós. Diogo, deixa eu te dizer uma coisa, eu fiquei muito feliz de receber esse seu comentário, sabe? Primeiro porque você tem 14 anos e é catequista, que é coisa mais linda do que isso, do que um jovem comprometido com a igreja e com a catequese, é lindo demais. E muito obrigado pelas suas palavras, obrigado mesmo, Diogo, Deus abençoe e conserve você no seu ministério abençoado, tá bom? Olha lá, gente, vamos fazer o seguinte, vamos ler então, capítulo 18, o que a gente precisa para ler a Bíblia e que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo possa nos dar sabedoria, tá bom? Vamos ler aqui, ó, capítulo 18. O Senhor disse a Moisés, dize aos israelitas o seguinte, eu sou o Senhor vosso Deus, não procedereis conforme os costumes do Egito, onde habitastes, ou de Canaã, aonde vos conduzi. Não seguireis seus costumes. Praticareis meus preceitos e observareis minhas leis, e a elas obedecereis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Observareis meus preceitos e minhas leis, pois o homem que observar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum de vós se achegará àquela que lhe é próxima por sangue, para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez do teu pai, nem de tua mãe, ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é a nudez do teu pai, nem a de tua irmã, filha de teu pai ou de tua mãe, nascida na casa ou fora dela. Não descobrirás a nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha, porque é tua nudez, nem da filha da mulher de teu pai, nascida de teu pai, é tua irmã. Não descobrirás a nudez da irmã do teu pai, ela é da mesma carne que seu pai, nem a da irmã de sua mãe, porque ela é da mesma carne que tua mãe. Não descobrirás a nudez do teu irmão de teu pai, aproximando-te de sua mulher, é sua tia. Não descobrirás a nudez da tua nora, é a mulher do teu filho. Não descobrirás, pois, a sua nudez. Nem a da mulher do teu irmão, é a nudez do teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e de sua filha, e não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Elas são tuas próximas parentas, e isso seria um crime. Não tomarás a irmã de tua mulher, de modo que lhe seja um rival, descobrindo a sua nudez com a de tua mulher durante a sua vida. Não te achegarás a uma mulher durante a sua menstruação para descobrir a sua nudez. Não dormirás com a mulher do teu próximo, contaminando-te com ela. Não darás nenhum de teus filhos para ser sacrificado a Moloque. E não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Não te deitarás com um homem como se fosse mulher, isso é uma abominação. Não te deitarás com animal algum, para não te contaminares com ele. Uma mulher não se prostituirá com um animal, isto é uma abominação.
Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque é assim que se contaminaram as nações que vou expulsar diante de vós. A terra está contaminada, punireis suas iniquidades e a terra vomitará seus habitantes. Vós, porém, observareis minhas leis e minhas ordens, e não cometereis nenhuma dessas abominações. Tanto o aborígene como o estrangeiro que habita no meio de vós, porque todas essas abominações cometeram os habitantes da terra que vos precederam, e a terra está contaminada. Desse modo, a terra não vos vomitará por havê-la contaminado, como vomitou os povos que a habitaram antes de vós. Todos aqueles, com efeito, que cometerem qualquer dessas abominações, serão cortados do meio do seu povo. Guardareis, pois, os meus mandamentos e não seguireis nenhum dos costumes abomináveis que se praticavam antes de vós, e não vos contaminareis por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que capítulo interessante. Deixa eu te explicar esse capítulo. A primeira preocupação desse capítulo é a seguinte. Ele trata das uniões conjugais. Como é que deve ser o casamento entre os filhos de Deus? E aí, há uma preocupação muito grande. A própria Bíblia já começa falando: vocês não devem seguir os costumes do Egito, onde vocês moraram, e nem de Canaã, onde eu levarei vocês. Essa era uma preocupação muito grande do povo de Deus. O povo de Deus sempre viveu no meio de outro povo. Olha que interessante. Quando o povo se forma, você que está comigo fazendo todo o caminho, lembra lá em Padã Arã, quando começou toda a história do povo de Deus com Abraão? Padã Arã, Abraão sai dali, tanto é que a Bíblia fala, meu pai era um arameu errante, sai dali, se fixa ali na terra de Canaã, ele é um estrangeiro na terra de Canaã. Aí depois de muito tempo, ele é levado para o Egito. O povo de Deus é estrangeiro no Egito. E depois do Egito, o povo de Deus sai, passando pelo deserto, e vai chegar em Canaã de novo. Vai ser estrangeiro também, numa terra estranha. E esta era a grande preocupação do povo de Deus. Que os costumes não fossem misturados, não fossem contaminados. Olha, o povo de Deus está no Egito, mantém os seus costumes de hebreus. Não se contamine com os costumes dos egípcios. O povo está no deserto, não se contamine com os costumes do povo que ele vai encontrar no deserto. O povo vai para Canaã, não se contamine com os costumes de Canaã. Ou seja, essa é a preocupação. Então veja que interessante. Aqui, a primeira preocupação é regular as uniões conjugais. Como é que vai ser o casamento? Você tem que lembrar que aqui é permitido que um homem tenha várias mulheres. E o fato de ter várias mulheres não tem algumas regras que não podem ser quebradas de maneira alguma. Tá certo? Tudo bem? Tudo bem? Segunda preocupação. Aqui, nesse capítulo 18, no começo fala: vocês não podem viver os costumes dos egípcios e vocês não podem viver os costumes dos cananeus. Tem que ter os costumes de vocês. E aí, a Bíblia, aqui, o capítulo 18, elenca quais são as relações proibidas. Então, vou mais ou menos passar aqui. Toda vez que a Bíblia fala descobrir a nudez, é uma maneira, um eufemismo para dizer relação sexual, tá bom? A Bíblia não vai falar de uma forma clara. Então, ela usa esse eufemismo, descobrir a nudez, para falar de relações sexuais, tá bom? Quais são as relações sexuais proibidas e que não podem acontecer entre o povo de Deus? Você não pode ter relação com o pai, com a mãe, com a irmã, com o irmão, seja o irmão por parte de pai ou por parte de mãe, tá bom? Não pode ter relação com o filho, com a filha, com o neto, com a neta, com o tio, com a tia, com a nora, com o genro, com a cunhada, com o cunhado. Não pode ter uma relação sexual com a mulher
na menstruação, e não pode sacrificar a criança. Nós estamos lá no Moloque, eu vou explicar agora mesmo. Então, na verdade, todo o capítulo 18 vem reger, olha que interessante, reger as uniões conjugais. As relações sexuais não podem acontecer dessa forma. O costume, e é importante que você saiba que aqui é muito importante, o básico desse capítulo. Você não pode trazer os costumes do Egito para você e você não pode viver dos costumes de Canaã. Vamos explicar isso direitinho então. Então vamos lá, vamos entender como é que vai funcionar tudo isso. No versículo 3, atenção, acompanha comigo, olha que interessante. Não procedereis conforme os costumes do Egito, onde habitastes, ou de Canaã, aonde vos conduzi. Não seguireis seus costumes. Atenção, que costumes são esses? Vamos entender o seguinte, no Egito era muito comum casamento entre pessoas da mesma família. Claro, era comum irmão casar com irmão, sabia? No Egito era comum que tio, cunhado, parente casasse com parente. Inclusive, deixa eu te contar uma coisa. A Cleópatra foi casada com 2 dos seus irmãos, você quer saber disso? A Cleópatra foi casada com Ptolomeu XIII, e o Ptolomeu XIV. Eram 2 irmãos. Cleópatra era uma família grande, né? Além de Cleópatra, tinha Berenice, que era sua irmã, o pai era Ptolomeu XII, e a Cleópatra casou primeiro com Ptolomeu XIII, que era seu irmão, e depois ainda casou com Ptolomeu XIV, que era outro seu irmão. Era uma coisa comum no Egito, mas isto era abominado pelos hebreus. Pelo povo de Deus não podia. Então, a Bíblia tem muito cuidado. Não vai imitar o costume do povo do Egito. Por isso, ela vem descrevendo aqui, não pode isso, não pode aquilo, não pode com a tia, não pode com o tio, não pode com o filho, não pode com a irmã, não pode com... Por isso. Ou seja, não se contamine com os costumes. E, olha aqui, no mesmo versículo também, aqui ó, não procedereis conforme os costumes do Egito ou de Canaã. Isso mesmo. E Canaã tinha uns costumes mais esquisitos também, sabe por quê? Canaã, olha aqui, em Canaã, eles sacrificavam crianças para um tal de deus Moloque, ou Meleque, também chamado Molec, né? Eu vou explicar no outro versículo ali. Era um costume, eles sacrificavam crianças. Sabe o que eles faziam? Degolavam as crianças e depois queimavam as crianças em honra do deus Moloque. Olha aí, que coisa maluca. Então, aqui a Bíblia vem proibir, não faça esse costume. Outra coisa que existia também em Canaã era que era comum as relações homossexuais, né? Era comum em Canaã essas relações homossexuais. Aqui a Bíblia fala, não proceda com os costumes de Canaã. Outra coisa também que era comum lá em Canaã era a zoofilia, né? Chamado bestialidade também. Não pode falar que é relação sexual, intercurso sexual com animal, né? Isso era comum em Canaã. Tanto é que existe até um relato que fala que o deus Baal ele teve um intercurso sexual com uma novilha. Então, olha que coisa, esses costumes de Canaã e do Egito eram abomináveis para o povo de Deus. E a preocupação era que o povo não se contaminasse com esses costumes, tá certo? Vamos lá para o versículo 5. Observareis os meus preceitos e minhas leis, pois o homem que o observar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Olha aqui que coisa interessante.
Quem pratica a lei tem a vida. Isso é um conceito bíblico que vai perspassar toda a Bíblia. Se você praticar a lei, você é vivo, você vive. Praticar a lei significa viver segundo aquilo que a palavra de Deus pede, tá bom? No versículo 6, vamos aqui só entender aqui, eu acho que eu já falei isso aqui para você também. Nenhum de vós se achegará àquela que lhe é próxima por sangue para descobrir sua nudez. Já expliquei para você, a expressão descobrir a nudez significa relação sexual. Uma maneira, né, um eufemismo para dizer relação sexual. Tá? No versículo 18, só para explicar. Não tomarás a irmã de tua mulher, de modo que lhe seja um rival, descobrindo a sua nudez com a de tua mulher durante sua vida. O que é isso aqui? Eu disse para você que o homem podia ter várias mulheres, né? Mas ele não podia ter uma segunda mulher que fosse a sua cunhada. Não podia. Porque você vai transformar a irmã daquela mulher numa rival. Então era uma proibição também. Você pode ter 1, 2, 3 mulheres e tal, mas não vai, a sua segunda mulher não pode ser irmã da mulher ali. Não pode, né? Não pode. Tá? Estamos terminando já. Versículo 21. Cadê? Versículo 21. Não darás nenhum de teus filhos para ser sacrificado a Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, deixa eu só explicar para você aqui essa questão. Moloque, Meleque, era uma divindade cananeia que os cananeus adoravam, e o pior de tudo, a esta divindade chamada Moloque, ou Meleque, ou Moleque, ela eles imolavam crianças, gente, crianças. Como eu disse para vocês, eles pegavam as crianças, degolavam primeiro e depois queimavam em honra do deus Moloque. Isso era horrível, porque era um costume que tinha entre eles lá, e era horrível mesmo, que foi banido. Então, era uma das proibições aqui, no versículo 18, no capítulo 18, é não ter os mesmos costumes, como também o costume de bestialidade, como eu disse para vocês, de zoofilia, né? Não se deve ter isso. Por quê? Porque imita o povo de Canaã. Tá certo? Tá certo? Aqui eu quero fazer um parêntese sobre uma confusão que as pessoas fazem. Moloque, o deus Moloque, não tem nada a ver com a nossa palavra em português, moleque. Já vi muita besteira escrito sobre isso aí, já vi até na internet também tem né? Internet dizendo, a palavra moleque que nós usamos tem a ver com Deus Moloque. Tem nada a ver. Olha aí, tem nada a ver, isso é ignorância. Moloque, Meleque ou Moleque era um deus, uma divindade de Canaã. A nossa palavra moleque vem da língua africana quimbundo. O quimbundo é falado no noroeste da África, praticamente ali no noroeste. Angola se fala quimbundo. Então, no noroeste da África se fala a língua quimbundo. Na verdade, os negros que vieram escravizados para o Brasil falavam quimbundo, né? Ali no Benin, ali em cima, tudo falava quimbundo. Em moleque, na língua quimbundo, significa menino pequeno. Por favor, né? Então, menino pequeno. Então, na verdade, moleque, né? O moleque que nós usamos tem origem na língua quimbundo, falado no noroeste da África, que veio com os escravos para cá. Tá certo? Tá certo? Não tem nada a ver com Deus Moloque da Bíblia. Nada a ver com esse Deus Moloque da Bíblia. Tá bom? Gente, é um capítulo interessante que trata justamente da fidelidade nas relações conjugais. Ser fiel a Deus, cumprindo a sua determinação.
A grande preocupação aqui era não se misturar com os costumes dos outros povos, para que não pudesse se contaminar com os costumes dos outros povos. Mas o que eu queria dizer para você nesse momento é a fidelidade que a gente tem que ter a Deus. Na verdade, toda fidelidade entre nós homens, toda fidelidade no casamento, toda fidelidade entre um homem e uma mulher no matrimônio, ela só deve ser o espelho da fidelidade de Deus para conosco. Da fidelidade de Deus para conosco. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que deve ser um espelho da fidelidade nossa para com Deus. Não. A nossa fidelidade para com Deus às vezes é falha. Quebramos. Mas a de Deus para conosco jamais se quebra. Por isso, o casamento, por isso um relacionamento de amor entre namorados, entre noivos, entre os casais. O relacionamento, ele é baseado justamente na fidelidade. Fidelidade significa estar junto, estar ao lado, sorrir, chorar, sofrer, se alegrar. Fidelidade significa dizer, não estamos bem agora, mas ficaremos bem melhor depois. Fidelidade significa dizer, não sei o que está acontecendo pela crise que nós estamos passando, mas vamos passar juntos e vencê-la. Fidelidade significa saber que aquilo que nós falamos ali diante do altar deve ser vivido e não deve ser poesia somente. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. Fidelidade significa ser e estar, apesar de tantos problemas difíceis, apesar de tantas dificuldades, é ser e estar ao lado, todos os dias da nossa vida. Et crucem Domini. Fugit partes adversae, vite teleo detribuida, radix Davide. Aleluia.